Começou a gravar. Então, estamos todos apresentados, né? Bem-vindos aí. Eu não criei um nome para esse curso. Tá? Chamei Dev Expert e tal, mas depois a gente acha um nome interessante, tá? Como eu comentei, a ideia não é focar em uma coisa só, mas é ajudar vocês a destravar no que vocês tiverem travado durante, até na carreira, enfim. Se der tempo, a gente seguir um cronograminha que eu criei ali, que aquilo ali vai te dar toda a base para tu ter um sistema de ponta a ponta. Tá? Então, no módulo 1 ali, vai focar em desenvolver as hard skills de vocês ali na questão de criar um sistema, como é que ele funciona, do que se alimenta, para vocês entenderem o desafio dos desafios que tem, né, para criar um sistema qualquer. Então, isso aí já vai dar uma boa base para vocês aí, para começar a brincar, a construir os próprios projetos, e daqui a pouco já se candidatar para vagas aí de estágio, de trainee, talvez até de um júnior, dependendo da área, tá? Então, a ideia é isso. Eu vou passar aqui, vou compartilhar minha tela. Deixa eu achar aqui. Tela cheia. Lá de lá. Me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela já aí, gente. Estamos vendo. Apareceu. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui meu notepad. Peraí. Notepadzinho. Tem um monte de coisa anotada aqui, né? Que loucura. Tá, dá pra... Gente, primeira coisa. Vocês sabem o que é um CRUD? Eu não. Não sei. Não. No idea. CRUD. Create. Read. Update. Delete. Isso quer dizer CRUD, tá? Então, quando eu falo assim, vou criar um CRUD, eu vou criar um sistema que ele crie alguma coisa, leia, faça update, atualize e delete. Então, assim, eu vou te dizer, faça um CRUD de produtos. Qual é a ideia? Eu preciso ter meios de criar esse produto dentro do sistema. Então, eu vou ter que ter uma tela para cadastrar o produto, eu vou ter que ter alguma parte no back-end para salvar isso, né, para pegar essa informação e salvar no banco de dados. Por consequência, eu vou ter que ter um banco de dados para salvar isso, tá? Então, quando eu falo, aí beleza, criei isso. Então, envolve um monte de coisa, né? Já viu que já tem várias etapas aí só na parte do create. Cara, agora eu quero fazer o read. Então, eu vou ter que ter uma tela de listagem desse produto, eu vou ter que ter uma função no back-end para buscar esse produto e trazer para mim do banco de dados, ou de onde estiver, pode ser um arquivo, né, enfim. Então, vou ter essa listagem aí. Update, então é muito parecido com create, né, vou ter que ter um formulário, vou ter que ter uma opção lá na listagem de editar, aí vai trazer, vou ter que ter uma função no back-end para trazer as informações desse produto, vou ter que ter um formulário na tela para buscar essas informações do produto, e ali, validações, e vou ter que ter uma função no back-end para fazer o update, né, no banco de dados. E o delete, né, é autoexplicativo, então eu vou ter que ter ali um botão em alguma área da minha tela, onde eu vou apertar para deletar aquele registro, e eu vou ter que ter uma função no back-end para deletar esse arquivo aí. Então, isso é um CRUD, tá? Nós vamos ver isso muito, muito, muito. 98% dos sistemas do mundo e 98% do trabalho de um programador é CRUD. Ponto. É sempre CRUD em algum nível, tá? Então, por isso que eu botei aqui, construir um CRUD com Vue.js, tá? Vue.js é um framework JavaScript, tá? Então ele é bem conhecido, bem usado. É esse cara aqui. Não precisem se apegar aos detalhes agora, tá? Eu estou só apresentando para vocês
a ideia que eu estou construindo aqui. Então, que ele te entrega várias coisas pré-prontas, tá? Eu tenho alguns sistemas já rodando em Vue.js. Existem outros frameworks, mas a gente vai falar a respeito disso, tá? Você já ouviu falar desse framework de CSS, Bootstrap? Aliás, vamos por etapas. Todo mundo conhece JavaScript? Sim, acho que sim. Java. Claro. Script. Conhecem? Sim. É diferente de Java. Outra coisa. Vocês entendem isso? Vocês todos já entendem que existe essa diferença? Sim. Sim. Beleza. O Java, ele pode ser tanto desktop quanto web. Tá? Existe a versão web do Java. E também tu consegue construir front-end com ele, tá? A versão web do Java é JSF. Uma merda. Ninguém mais usa, mas existe. Tá? E aí tu pode usar ali o Java. Tem alguns frameworks, né? O mais conhecido é o Spring Boot. Spring Boot. Tá? Que aí tu consegue construir aplicações back-end com ele ali. Beleza? JavaScript é uma linguagem web. Então, o que isso quer dizer? O JavaScript ele roda no navegador. Né? Porém, todavia, entretanto, contudo, ele não, já faz um bom tempo que ele não é só web. Aliás, ele é web também, mas assim, ele não é só front-end. Então, eu consigo usar o JavaScript direto no navegador. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Não é isso aqui. Mudou os comandos tudo do... Peraí. Melhor aqui. Ó. Aqui, eu tenho um console, que aqui eu consigo executar JavaScript, ó. Tá? Então eu consigo testar JavaScript direto no navegador. Por quê? Porque o navegador ele tem uma engine, né, que processa esse JavaScript e executa. Então, console.log. Beleza? Essa é a versão original no JavaScript, digamos assim, tá? Que ele é no navegador. Eu tenho o Node. Que ele é o quê? Ele é uma engine, ele é uma runtime, né? Ele é uma engine que ele interpreta o JavaScript para o back-end, tá? Ele foi criado inicialmente pelo Google, né? Mas já não é mais do Google. Então ele foi evoluindo. O que ele faz? Ele literalmente pega o código JavaScript e roda no back-end. Beleza? Qual é a vantagem disso? É que eu consigo usar a mesma linguagem de programação tanto para o front-end quanto para o back-end. Então, antes o cara que era programador, front-end, ele acabou tendo essa facilidade de migrar para o back-end também. Isso reduz o custo das empresas e reduz a complexidade. Né? Então, uma função que eu criar no front-end, eu consigo reaproveitar ela para o back-end e ao contrário também. Tá? Isso foi muito difundido por causa do aumento das startups. Porque, assim, como é que funcionava, pelo menos, uma grande empresa? Eu tinha um time de desenvolvimento front-end, eu tinha um time de desenvolvimento back-end, cada um só fazia a sua etapa, e aí eram squads, né, eram grupos diferentes. Numa startup, isso não tem como acontecer, o time é pequeno, né? Então, eu não vou conseguir contratar um cara só para o front, outro cara só para o back-end. O mesmo cara tem que fazer tudo. Então, o JavaScript ele veio para dar uma ajudada, o Node, basicamente, né? Ele ajudou muito no mercado, e é por isso que eu decidi falar sobre isso para vocês. Entendeu? Poderia falar de Java? Poderia. Né? Eu tenho 10 anos de experiência com Java. Poderia falar com PHP? Poderia. Eu tenho 15 anos de experiência com desenvolvimento PHP. Mas
ao meu ver, em termos de mercado, o que mais vai acelerar a entrada de vocês no mercado e o aprendizado é aprender JavaScript. Porque aprendendo JavaScript, já consegue atuar nos dois lados, tanto front-end quanto back-end. Ficou claro isso para vocês? Sim. Então, a gente tem ali front, né? Back-end. Só que dentro desse coisa que tem um universo, né? Que tem UX, designer, porque assim, o front, ele tem até arquiteto de front. Tá? O front, ele se tornou muito complexo com o passar do tempo. Porque tem conceitos de micro front-ends, depois a gente pode falar sobre isso também. Micro front. Isso é um conceito relativamente novo, aí tem coisa de 3 anos. Tá? O front-end, ele precisa de muita otimização. Aqui tem o CSS, que é a parte de design, de fato. Tá? Só que já existe, só que o CSS ele já está quase se tornando uma programação já também. E tu consegue criar coisas dentro do CSS programando. Tem muita coisa de JavaScript que tu consegue adaptar para o CSS, inclusive, atualmente. Sim, sim, exato. Então, aqui tem um universo. Tá? Aqui no back-end, tu tem muita a questão do banco de dados. Aqui até. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, que eu fui responder minha mãe ligeirinho. Achei que estava falando aqui. Então, aqui, dentro de infra tem a cloud, né? Então, tu tem o que a gente chama de cloud e de on-premise. Cloud nuvem, on-premise é quando é a máquina mesmo, né? O servidorzão lá dentro de uma sala cofre. Banco de dados. Aí tem o cara aqui que pode programar em Java, pode programar em PHP, pode programar em Python, em Node, Golang, Lua, banco de dados. Aqui eu posso ter MySQL, posso ter Postgres. Estou dando só uma visão geral, tá? Para a gente começar todo mundo na mesma página. Aliás, ainda dentro de banco tem os SQL e os NoSQL. Então, SQL. Aí eu botei ali MySQL, Postgres, Oracle. Professor, uma dúvida. Professor, sacanagem, não sou. Vamos me chamar pelo nome, cara. Clayton, o MariaDB entra aonde? Quem? Onde? O MariaDB. MariaDB, já vamos chegar lá. O MariaDB, ele é um spin-off do MySQL, tá? Ele foi criado meio que para substituir o MySQL. Tá? Mas ele não conseguiu. Eu acho que até mudou até. Não sei se o MariaDB já não é NoSQL agora, deixa eu ver. Relacional, ó. Ele é desenvolvido pela equipe do MySQL. Uhum. Cara, eu nunca usei, tá? Nunca usei MariaDB. Pra nada. Eu tenho essa dúvida porque nas aulas de front-end lá no curso, em PHP, a gente está usando muito MariaDB, por causa que as máquinas são todas com Linux. E o professor tem uma preferência para MariaDB e o banco. Foi um que explicou muito bem esse detalhe. Pois é, não sei explicar, tá? Eu acho que foi só uma questão de... É uma questão de comodidade dele, cara. Uma questão de gosto. Facilidade, já estava ali e tal, mas não deve ter os motivos, né, para ter escolhido, mas eu não consegui enxergar agora, tá? Até porque ninguém usa MariaDB no mercado. Aliás, ninguém usa mais que ele, tá? Tipo, é daqui para frente, tá? E quando eu falo ninguém usa, eu tô falando de empresas grandes, tá? Empresas pequenas, com certeza, devem usar ainda, né? Mas, as limitações que eu vi do MariaDB é só para servidor local mesmo. Cara, eu não sei te dizer porque eu nunca usei MariaDB. Né? E eu vou procurar sempre dar dicas do mundo real aqui para vocês, tá? Não vai ser um mundo acadêmico. Então, no mundo real, nunca usei MariaDB. A gente usou MySQL algumas vezes para alguns testes só, porque é barato e tal,
Mas para produção mesmo, tá? Acho que isso é importante eu falar também, antes de começar. Existem ambientes dentro de um time de desenvolvimento, tá? De um time de tecnologia. Então, tu tem um ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. Tá? Então, desenvolvimento é uma área, um servidor, onde a galera, como o nome diz, né, desenvolve. Então, a galera vai errar lá, vai fazer M lá nesse servidor. É para isso que ele serve, tá? Para teste, para desenvolver. Então, geralmente, esse é um servidor e é um ambiente onde as coisas são mais baratas, né, não tem todo o poderio computacional que outros ambientes vão ter. Homologação é um ambiente que ele é intermediário, tá? Então ele vai ter todos os sistemas que o ambiente de produção vai ter, sempre com as novas features, né? As novas, não sei a tradução de feature, tá? Mas as funcionalidades, as novas funcionalidades do sistema vai ter em homologação. E ele serve para quê? Para quem é interessado naquele sistema poder testar. Então um gerente de projeto, alguém lá vai entrar lá e vai testar aquilo ali. Testando isso, passou uma moto agora que, meu Deus, tu vai poder ir para produção, tá? O que é o ambiente de produção? É o oficial, o ambiente produtivo. Você está colocando no ar, lá é o que não pode ter erro, é o que todo mundo vai usar, é aberto ao público, tá? Então a gente chama de ambiente de produção, ambiente produtivo. Cara, botar um erro, apagar uma tabela do banco de dados em produção, cara, ferrou, vai parar toda a empresa, entendeu? Então é isso que eu estava falando, tipo, em produção, quase que nunca tu vai ver MySQL e MariaDB. Tipo assim, cara, é mosca branca do olho azul, tá? Vai ter daqui para frente, de Postgres para frente, tá? Então, cara, não foca no MariaDB, né? Enfim, se eles têm, eu não sei nem se ele tem alguma particularidade, alguma coisa diferente dos outros bancos de dados, mas enfim, tá? Se tiver, não dá bola. Vai para MySQL e pro Postgres. Tipo, eu nunca vi uma vaga pedindo MariaDB e eu tô aprendendo MariaDB ao invés dos outros. Aí eu tenho essa dúvida. É comodidade. É isso que é brabo na escola técnica, né? Que daí vem todo aquele. Quando a gente recebe aquele folhetinho falando que a gente ia sair pronto pro mercado de trabalho, tu vê que não é bem assim. Isso dá um apavoro quando tá no terceiro módulo, daí tu realmente vê que não é isso. Pois é, cara, mas eu acho que isso vai muito também do professor, tá? De quem tá ensinando. Eu dei aula no Senac Informática e eu não seguia quase nada da grade deles lá. Entendeu? Porque eu entendia que aquilo ali não ia preparar a galera. Então eu adaptava. E, tipo, funcionava, sabe? Então vai muito de quem tá ensinando ali conseguir adaptar o conteúdo, alguma coisa para ir numa direção que faça mais sentido, tá? Mas beleza. Então aqui, ó. Vocês já aprenderam sobre SQL? Estou aprendendo agora. A gente tá tipo num pré-SQL, pegando e fazendo. brevemente. Passando os diagrama pro SQL, como se fosse. Tá. Então, provavelmente vocês ainda não sabem o que é NoSQL, né? Então, mas eu vou deixar aqui só como exemplo, tá? Então, a gente tem ali o MongoDB, o mais conhecido, tá? Tem Cassandra, tem alguns outros aí, mas fica para registro aqui como a gente está gravando, então fica para registro para vocês conhecerem, tá? Depois se derem uma pesquisada, o MongoDB ele é largamente utilizado, tá? Nas empresas. Deixa eu achar aqui, é esse cara aqui. Esse carinha aqui. Dentro. Só para ficar a nível de informação, tá? A maior diferença é que o SQL ele tem referência, né? Ele é estruturado, são várias tabelas, enquanto o MongoDB ele trabalha com documentos. Então, por exemplo, falando da tabela de produtos, eu teria lá uma tabela produtos, né? Onde ele vai ter lá o ID, vai ter o nome, vai ter a descrição, produto. Isso vai virar uma tabela, né?
Enquanto no NoSQL, tu vai trabalhar com documento JSON. Então, ele seria algo assim, ó. Seria um documento chamado produto. E aí tu vai ter, por exemplo, aqui, ID, aí o 1, por exemplo, nome, produto 1, enfim. Então ele não é uma tabela, não é tabulado, mas não vou entrar na mente de vocês com isso agora, mas só para ficar para nível de informação, tá? Depois vocês quiserem rever lá a aula e tal, vou pesquisar sobre isso, quero saber mais, é legal. Então, assim, é muito importante, tá? Quem quer trabalhar com banco de dados e tudo mais, fique muito atento a essa parte do NoSQL aqui, tá? No MongoDB. Principalmente com essa parte de inteligência artificial. O NoSQL ele é muito utilizado para grandes volumes de dados. Então, Big Data, que a gente chama, né? Que são muita informação, muito texto, muito string. É muito utilizado porque ele é muito rápido, né? E o Cassandra também. Aí Cassandra é com... chama de grafos, né? Eu nem sei explicar direito essa parte dos grafos, mas é isso. Tá? Enfim, é outra história. Só estou botando para vocês... vi isso aí sobre um dia, vi o Caio falando lá, mas é isso aqui, tá? Aí aqui está falando de infraestrutura, cloud, que é o mais conhecido, né? Os servidores de nuvem, então tem a AWS, que é a Amazon, tem a Azure, que é da Microsoft, tem o GCP, que é do Google, né? Google Cloud, e tem mais um da Oracle, que eu não lembro o nome, mas tem um que é Oracle. É muito menor, assim, tá? Tem Oracle, tem Digital Ocean também, mas tudo em proporção muito menor, tá? Então, a AWS é disparado o primeiro lugar, então, se tiver que aprender alguma coisa, aprende a AWS, é o que mais paga, líder no mundo, também é mais caro, tá? Aqui eu botei por ordem, tá? O Azure também, Azure é o segundo, né, Microsoft, então, geralmente os bancos usam Azure, por quê? Porque essas big techs, essas empresas gigantes, elas já têm contrato com a Microsoft. Por causa do Windows, por causa do Teams, Outlook, todas essas ferramentas. Então, elas conseguem bons descontos e parcerias para usar a nuvem da Microsoft. Então, acaba indo nessa direção. Tá? O Itaú, não, desculpa, o Itaú atualmente está migrando da Azure para a AWS, tá? Está fazendo o movimento inverso. E on-premise aqui daí é servidor, né? Normal. Servidor Windows, Linux, enfim, né? Provavelmente nem vão ter contato com isso. Beleza até aqui, gente? Sim. Tá. Cada uma dessas nuvens tem um mundo de coisas dentro delas, né? Então aqui vai muito do DevOps que a gente está falando. É saber configurar as coisas dentro da nuvem. Aí aqui dentro do DevOps envolve várias outras coisas, tá? Então dentro desse universo de DevOps tem, vou até inverter aqui, ó. Envolve Cloud, né, que são esses caras aqui. Mas tem muito mais, tem aqui observabilidade, tem infra como código, infra as a code, né? Infra, tá difícil aqui. Infra as a code, é assim que chama, tá? Se quiser pesquisar sobre isso, que seria observability, né, em inglês. Então aqui tem ferramentas como Datadog, Prometheus, Grafana. E aqui, infra como código, Terraform. Tem outras ferramentas na AWS que eu não consigo me lembrar, mas essa aqui é a principal. Form, Ansible. Tá? Não se apeguem, eu só estou passando informação para vocês saberem tudo que existe, todo o universo que tem. Tá?
Então tem toda a parte de segurança também, pentest. Beleza? E alguns conceitos, tipo, Isso é da hora que é uma área muito louca também, né? isso É aqui, quase o comum dentro do TI. e é outro universo paralelo isso aqui, cara. Eu já inventei de mexer com Kali uma vez. Então. Projeto de ferramenta e termos diferentes que tem, eles são completamente diferentes Uhum, do resto da área. exatamente. Beleza até aqui, gente? É bastante Beleza. informação, mas eu tô só dando um review. Muito interessante. Aí aqui, Deu para ter uma noção total. É verdade, interessante. e aí aqui dentro do back-end, né, tu tem ali conceitos de design patterns, né, de arquitetura de software. Software. Tá? Então aqui tem conceitos de solid, tem conceitos de arquitetura hexagonal, também conhecida como ports and adapters. Tá? Então tem alguns conceitos de arquitetura de software que daí tu vai começar a pensar quando tu vai começar a construir teu sistema. Né? Então tem o MVC, que se chama Model View Controller. É um dos mais usados, tá? É o primeiro que tu aprende quando começa a programar esse conceito aqui. Mais uma vez, não precisam se apegar, porque a gente pode falar sobre tudo isso aqui, tá? Arquitetura de software. Beleza? Eu sou um cara que sou arquiteto de soluções. O que quer dizer isso, tá? Eu, tirando o UX, tá? Eu conheço todos esses conceitos aqui. Por quê? Porque eu preciso entender como cada ferramenta resolve um problema. Então, eu penso em tudo isso, e aí eu crio diagramas chamado de fluxo, diagramas de sequência, C4 Model, diagramas, decisions records, arquitetura, ADR. Tem um documento chamado ADR, que é Architecture Decision Records, que é um documento onde eu escrevo lá o problema, digo quais são as soluções que foram pensadas, né? Dá para resolver com essa ou esse software. E aí explico por que foi decidido por um software específico, ou um sistema, ou uma solução. Então isso se chama ADR. Então esse faz parte do meu dia de trabalho, tá? E aí vocês podem ver que eu não mexo em nada dessas outras coisas aqui faz muito tempo. Então eu comecei, esse aqui foi meu, comecei como estagiário, aí fui para júnior, fui para pleno, aqui era tudo PHP, tá? Pleno. Aí depois, quando eu me tornei sênior, foi quando eu aprendi Java. Aí depois eu virei um tech lead. Foi quando eu aprendi a trabalhar com Node.js. E aí depois, quando eu aprendi a mexer na nuvem, aí eu virei arquiteto. E daí foi quando eu comecei a aprender mexer em cloud. Então eu tive esse caminho aqui. Então fiquei um tempão trabalhando como programador, aprendi Java, depois aprendi como tech lead, eu assumi como tech lead a primeira vez numa empresa lá e eles usavam Node, aí eu tive que aprender a usar Node. Aí que envolve outras tecnologias, tá? Mas eu tô indo no básico. E aí quando eu comecei a entender de nuvem,
mesmo, aí eu nem passei por arquiteto de software, eu fui direto para arquiteto de soluções ali. Aí comecei a aprender a mexer em infraestrutura. Aqui também tem topologia de rede. Beleza? Tranquilo até aí, gente? Vocês estão muito calados. Tranquilo. Né? Chegando aqui. Não, tranquilo, eu tô prestando atenção. A gente não queria atrapalhar, só que daí, né, o áudio fica meio ruim, né? Assim. Não, podem me interromper, tá? Não é um monólogo. Tá? Beleza? Ficou claro isso aqui? Ficou bem tranquilo de entender. Tá, beleza, então. Discussões sobre tecnologias, eu não consigo nem me envolver, porque, assim, a tecnologia boa é aquela que paga teu salário, tá ligado? É o que paga tuas contas. O resto não importa. Mas, via de regra, tem umas que pagam mais, outras que pagam menos. Tá? Então, por exemplo, PHP geralmente paga menos, porque a galera tem uma visão de que é uma complexidade menor e tem poucos sistemas grandes feitos em PHP. Então, grandes sistemas de grandes empresas geralmente são feitos em Java. Então, é um sistema legado. Você sabe o que é o conceito de legado? Sistema legado? Já ouviu falar sobre isso? Eu não. Não? Então tá. Sistema legado é tudo que já tá. Tipo, eu cheguei numa empresa e alguém já fez o sistema. Esse sistema já tá lá há um tempão. E eu só vou ou corrigir alguma coisa nele ou adicionar coisas. Esse é um sistema legado. Alguém tá com o áudio aberto aí, que tá com som no fundo aí. Ah, melhorou. Então é um sistema que já está lá, já existe, só vai adicionar features ou corrigir bugs. E é um sistema legado. Então, teve uma época que o Java estava muito, muito, muito em cima, então eles foram construídos sistemas gigantescos em cima do Java. E aí isso se torna complexo e acaba pagando mais por isso. Sim. Né? Mas o Node ele já está bem avançado em relação a isso também. Tem muito sistema legado, bastante coisa, então está quase equiparado, tá? Sim. Tem uma questão que o Java também ele não é muito utilizado comparado a certas linguagens atuais, né, como o Node, por exemplo, e o PHP. Cara, é uma percepção, mas não está correto, tá? Não, Tá correto. não, porque, como eu comentei, por exemplo, vai pegar grandes empresas, o sistema legado é tudo em Java. Sim. Né? Porto Seguro, Bradesco, Santander, Itaú, Magazine Luiza, como é que é, o Mercado Livre, todas essas big techs, essas empresas gigantes, todos eles em Java, cara. Então, tipo, pode ter novos sistemas dentro desse ecossistema deles, né? Que estão sendo feitos em Node, por exemplo. Né? Coisas novas geralmente estão sendo feitas em Node. Mas os sistemas legados ainda são mais de 80% do mercado. Né? Porque os caras não gastaram milhões para desenvolver, não vão se desfazer assim, né? Essa questão seria inviável. Às vezes, tipo assim, dá um transtorno, mas não faz sentido desfazer tudo, né? É que nem eu não gostar da estrutura da minha casa, em vez de eu ajustar, eu quebrar ela inteira e fazer nova, entendeu? Tipo, não compensa, a não ser que realmente esteja atrapalhando no negócio. Sim, às vezes o sistema, por estar sendo ajustado toda hora e sendo recriado por cima dele, pode ficar com muitas variações, muita complexidade desnecessária. Em termos de negócio, simplesmente não faz sentido. Sim. Tá? O que é importante vocês terem noção também, tá? Acho que é muito... foi bom tu falar nisso, tá? Um programador, um profissional de tecnologia, tá? Não vou falar de programador porque tem várias áreas, né? Um profissional de tecnologia que ele não tem noção de negócio, ele está cada vez mais escanteado, tá? Então lembra que eu falei que comunicação é o principal skill, né? O segundo skill é a noção de negócio. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho que saber fazer imposto de renda? Não, não é isso, tá? Noção de negócio é tu entender que aquilo que tu faz impacta lá na frente. Então, por exemplo... Exatamente. Então, por exemplo, eu atrasar uma entrega vai atrasar o lançamento do produto. Automaticamente vai dar prejuízo na empresa. Entendeu? Então, às vezes, a gente está no nosso ecossistema de programação, do time ali, achando que o dinheiro é infinito e não tem noção das coisas, entendeu? E aí acaba, tipo, meu salário está garantido. Mas, na verdade, não, entendeu? Porque isso influencia demais. Então, tu ter essa noção te diferencia no mercado, entre outras pessoas. Tá? Então, assim, tem uma tendência que cada vez mais CTOs
se tornem CEOs. O que é um CTO, tá? Ele é um diretor de tecnologia, para quem não sabe. É Chief Technology Office, tá? Que é o chefe de tecnologia do escritório. E o CEO é o presidente, né? É o Chief Executive Officer. Então, tipo, é um cara que ele cuida da parte executiva, da parte de negócios, né? Da empresa estratégica. E tá cada vez mais estão unificando essas duas funções, porque a tecnologia está cada vez mais ditando o destino da empresa, das empresas. Então, o cara, um CEO, por exemplo, um CEO não consegue se tornar um CTO, porque ele não tem conhecimento técnico das coisas. Agora, um CTO consegue se tornar um CEO. Entendeu? Então, pega empresas, né? Um exemplo, a Meta, né? Que é o Facebook. O cara era CTO, virou CEO, ele é dono da empresa, porque a empresa é a tecnologia, né? Teve um banco também, agora não vou lembrar o nome, que recentemente o cara que era CTO se tornou CEO da empresa. Porque a tecnologia está ditando o ritmo das coisas, né? Então, prestem bem atenção nisso, fiquem ligados no mercado. Você já tem LinkedIn, todo mundo? Bah, eu só tenho, mas não, no momento não fiz minha conta. Tá. Então, Tem que ajeitar o meu ainda. então Só vamos lá. que o teu não tá arrumado ainda. Tá só lá o É, o meu perfil, também. minhas Eu também não. competências, mas eu não personalizei ele corretamente. Tarefa da semana. Tá? Eu até tinha botado aqui, tem uma tarefa aqui, mas vou botar uma segunda tarefa. Criar o LinkedIn. Não tô conseguindo escrever, cara, tá muito longe. Criar LinkedIn e me adicionar. Porque em algum momento a gente vai olhar esses LinkedIns, a gente vai otimizar ele, eu vou dar dicas. Eu já gastei uma grana com consultoria em relação a isso. Tá? Pessoal, eu tenho até as 10h30, tá? Então eu vou dar mais uma aceleradinha aqui. E aí a gente retoma, se vocês tiverem tempo amanhã, a gente pode falar amanhã também, não tem problema. Tá? Mas daí vocês decidam aí, senão a gente vai se falando durante a semana e tem a próxima aula no próximo sábado, beleza? Uhum, beleza, por mim Beleza. tranquilo. Eu queria te falar uma coisa. Eu não sei se é bem o que tu quis dizer, né, do CTO, pelo que eu entendi. Mas eu vi que o CTO da XP virou CEO. Não sei se tu Uhum, tá ligado. tá. É um exemplo, né? Então, Isso, exatamente. Pensa tá. que a tecnologia ela tá na frente de tudo hoje, cara. O cara que não entende de tecnologia hoje, ele tá perdidaço. Ele tem que ter pelo menos o mínimo. Tem que saber o que é um aplicativo, o que é back-end, o que é front-end, o que é nuvem. O cara tem que ter essa noção ali, senão tá zoado, entendeu? Eu já fui CTO de uma empresa em Porto Alegre. Cara, foi difícil, tá? Porque é uma função totalmente diferente, mas a minha maior dificuldade foi porque o presidente lá, o CEO, não entendia nada de tecnologia. Então, teve esse desafio, né? Legal, vamos lá. Eu vou falar aqui até mais 3 minutinhos, rapidinho, aí eu vou abrir para dúvidas, tá? A gente falar até as 10h30. Eu não vou falar sobre isso aqui agora. Isso aqui provavelmente eu vou ver no curso, mas a gente pode ver depois. Isso aqui é importantíssimo, tá? Vocês já ouviram falar do GitHub e do Git? Sim, Sim. pelo Rizzi, inclusive. Sim, sim. Então vamos lá, gente. Tá. O que é o Git? Git é uma ferramenta de versionamento de código, de arquivos, tá? Então, pensa no seguinte. Antes eu tinha um arquivo chamado, sei lá, index.js, e aí tinha 2 pessoas trabalhando nele. Tinha um problemão, porque o cara faz uma modificação aqui, o outro faz na mesma linha, quebrou o código, né? O Git ele serve para isso, para versionar. Ele é uma ferramenta, não confundam Git com GitHub, tá, gente? Então, Git é uma ferramenta de versionamento de código. Ela vai funcionar na tua máquina local, vai funcionar em tudo que é lugar. Isso é o Git. O GitHub é tipo uma rede social, não é? Dá para dizer isso também. Então, vamos lá. Existe versionamento, tá? Existe o Git e o SVN. Esse aqui não é mais usado, só para sistemas legados. Então, quando eu comecei, o Git não era... Eu comecei já faz tempo já, né? Mas o Git não era muito usado, ele não era conhecido. Então a gente usava o SVN.
mas ele que é o Subversion, não sei o que, né, alguma coisa assim. O SVN, ele funciona bem, só que ele tem um monte de problema, de conflito de código e tal. Quando eu comecei na GetNet, a gente usava SVN, cara, a gente perdeu o trabalho de 2 meses, uma vez que a gente foi atualizar, porque alguém atualizou o código por cima do nosso, cara, doideira, tá? Então ele quebrava muito, era muito problemático. O Git, ele veio para resolver isso, tá? Então, ele trouxe com ele plataformas de versionamento. Por exemplo, GitHub, que é a mais conhecida. Mas temos também o GitLab. Temos também o Bitbucket. E tem uma que é da AWS que eu não lembro o nome também, que é Code Commit, eu acho o nome. Acho que é Code Commit. Uma coisa assim, não me lembro, depois eu pesquiso. E as outras nuvens têm também a delas, mas essas aqui são as mais conhecidas, tá? Então o GitHub, ele se tornou uma rede social, mas essa não é a função principal dele, tá? Era liberar repositórios, né, para as pessoas poderem acessar. Exatamente, então isso é uma plataforma de versionamento, então que trabalha com repositórios. Eu lembro que eu me interessei um pouco por Git, porque por causa do Rufus ainda, que eu fui baixar e só conseguia baixar pelo repositório do Git deles, do GitHub. Aí eu me interessei a ver um pouquinho mais e vi que parecia tipo uma rede social de programação. Mas eu não cheguei a me aprofundar muito. Então esse aqui é o GitHub, tá, gente? Isso aqui que são os repositórios, que é onde tem alguns códigos meus aqui. Tá? Que algumas coisas que eu criei e tal. Eu já fiz teste com o Mercado Livre. Em 2017, ó. Como eu sou antigo. E, enfim. Tá? Aí eu tenho aqui algumas organizações aqui dentro e tal. Isso que é importante vocês darem uma olhada. Porque tem empresas, tá, que olham isso aqui. Tá? E a segunda tarefa é justamente essa. É entrar lá no GitHub. Cadê aqui? Minhas organizações eu quero. Aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui esse projeto que eu estou tocando, que é um projeto meu. Esse é um outro projeto ó, que também, tá? Que eu falei que é inteligência artificial, né? Então, isso aqui é bem interessante. Esse aqui é com Python. Ó. Então, gente, então aqui, ó. Primeira tarefa, criar um GitHub. Pesquisem sobre esse Readme. Readme é o que aparece aqui, ó. Quando tu cria no teu projeto lá, esse arquivo aqui, ó, readme.md, é o que aparece aqui, ó. Esse é um projeto básico, como executar, estrutura, não sei o quê. Esse é o Readme. Então, a primeira tarefa que vocês têm é criar a conta lá no GitHub que não seja um nome não vale nada. Você não vale nada. Bota um nome bonito. Cria o Readme. Então, isso aqui, o ChatGPT, vocês... Cara, eu não tenho restrição nenhuma em usar ChatGPT, tá? Acho que quanto mais vocês usarem, melhor. O grande questão do ChatGPT é tu saber o que perguntar para ele e conseguir saber analisar se o que ele está te retornando faz sentido ou não. Exatamente. Tá? Então, Muita gente usa o ChatGPT, mas nem sabe a base da linguagem. Aí acaba criando vários aí problemas. só copia e cola, complica, entendeu? Sim. Mas usa o ChatGPT como ferramenta de produtividade, ele vai te adiantar muita coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu usei o ChatGPT para pegar alguns exemplos dessa aula aqui, ó. Eu pedi para ele criar para mim exemplos de lógica de programação, de variáveis, então eu só copiei e colei. Pedi para ele criar um cronograma para mim, baseado no que eu queria. Aí ele criou para mim, aí eu só ajustei uma coisa ou outra. Então eu ganhei tempo, em vez de eu ficar lá batendo cabeça, pensando no que vai ir, o que não vai, não sei o quê, eu ganhei produtividade. Entendeu? Então usem bastante. Aproveite que tem essa opção. Não tem problema nenhum. Tá? Então o ChatGPT consegue usar, ajudar vocês nisso. Então, lógica. Isso aqui não precisa se preocupar, depois a gente vai falar, tá? É o menos importante. Então, ali, criar conta no GitHub, aí criei e publicar um Readme de apresentação. A apresentação é
nome, idade, o que já sabe, o que não sabe, basicão, tá? Publicar aqui, vocês vão usar os comandos do Git, você tem que instalar o Git na máquina de vocês, se já não tiver, tá? Aí vai aqui, ó, Git. Vem aqui, faz o download dele ali para a máquina de vocês, instala ele bonitinho, tá? Aí vocês vão usar comandos de adicionar no Git, então, comandos como git add, git. Isso que usa em linha de comando, tá, gente? Tem ferramentas que você só clica no botãozinho e tal, dá para usar, mas eu recomendo, tá? Recomendo fazer linha de comando, que isso é uma coisa importante. Isso eu acho muito importante para entender como as coisas funcionam, tá? Então, git add, que adiciona arquivos, né, no teu repositório, git commit, que cria uma lista de coisas que tu quer subir, e git push quer dizer empurrar, né, quando tu quer subir para o servidor. Eu quero que vocês tentem fazer isso, e aí vão tirando dúvidas no grupo ali, a gente pode falar sobre isso na próxima semana. Fala aí, Cássio. Eu queria te perguntar se não teria como tu pegar e mandar, tipo, não precisa ser nem pra todo mundo, mas se puder pra mim, tipo, esses conceitos que tu pegou e colocou no Notepad, por causa que quando eu tenho alguma matéria no curso que eu quero aprender, tipo, os temas, né, sobre o que tá falando, esses títulos aí, que nem tu diz, que nem tu colocou, eu pego e pesquiso no ChatGPT, daí ele vai lá e me dá uma visãozinha geral, se puder, pra mim poder. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou... Isso aqui eu vou chamar como anotações, tá, da nossa turma. E aí eu vou compartilhar, tem uma turma no Drive aqui, um Drive no... Aqui, ó. Esse cara aqui, o Drive do Google. Eu vou jogar lá, e aí todas as coisas que a gente for criando, for fazendo, eu vou jogar naquele Drive e eu vou compartilhar com vocês. Beleza, valeu. Tá ótimo. Porque daí, ó, eu vou jogar lá. Aí eu mando o link lá no grupo, tá? E aí vocês pedem permissão. Daí, esse link aqui, ó. Pra não ficar mandando e-mail por e-mail, né? Eu compartilho, assim fica bem mais fácil. eu compartilho com vocês, ó, copio o link aqui, mando lá no Whats, e aí vocês pedem permissão lá e tal, eu dou permissão para vocês, e aí vocês conseguem baixar o que precisar. Beleza, valeu. De qualquer maneira, a gravação também vai ficar disponível, né? Depois, quando terminar aqui também a gravação, eu vou salvar lá no nosso Drive do Google essa mesma pasta, tá? Mas, de qualquer maneira, também vou postar no YouTube. Não quero baixar, não tá? No YouTube tu consegue acelerar mais, bem que no Drive também dá, né? Mas ele otimiza lá, enfim, para quem tiver com uma internet menor, enfim. Então, eu vou colocar lá também, tá? Então, vai ficar tudo lá. Tá, beleza, obrigado. Fechou? Mas aí, então, é isso aí. A gente tem essa função aí, git commit, tá? Isso aqui só dicasinhas. Cara, isso aqui tem que ser bem simples mesmo, tá? Não é para ser nada complexo, por isso que eu nem tô me apegando tanto. Mas não existe pergunta idiota, tá? Idiota é não perguntar. Então, galera, tô com dificuldade aqui, não tô conseguindo fazer. Beleza, me chama, a gente acha um horário, a gente entra em call, a gente conversa ali, não tem galho, tá? Se eu não conseguir ajudar escrevendo, a gente entra rapidinho, 5 minutinhos, resolve. Então, eu sou bem flexível, eu sou bastante ocupado, mas eu tô comprometido em ajudar vocês, né? Então, enquanto vocês estiverem comprometidos comigo, eu vou estar comprometido com vocês também, tá? A gente acha um tempo e se vira, tá? Então, não fiquem passando aperto sozinho, mas tentem, tá? E o LinkedIn, cara, o LinkedIn é interessante, tá? Importante, para vocês, para ficar por dentro do mercado, entendeu? Para saber o que as vagas pedem, para saber o que as empresas estão fazendo. Tem muita empresa que posta coisa lá, notícia, novidade, então é importante estar sabendo disso. O LinkedIn tem muitas pessoas publicam artigos que elas criam, né? Tipo, códigos, APIs novas. Tem isso lá disponibilizado, inclusive. Esse aqui é meu LinkedIn. Tá. Tem gente me adicionando aqui, eu acho. Zero já adicionou. São ligeiros, cara. Ligeiro. Tem aqui. O IZL já mandando currículo já também. Eu mandei um outro. Olha aqui, cara, tipo, tem bastante
eu recebo bastante proposta de trabalho direto, assim, só que tá tendo uma tendência agora de vaga ser presencial, essas paradas assim, não curto muito, tá ligado? É meio nada a ver, olhando em consideração o jeito que o mercado atual tá, né? A programação em si. É. Ó, E a mercado. essa aqui eu recebi, ó, terça-feira. Consultoria de 20 anos, não sei o que, ó, eles querem, ó, eles são focados em AWS, Azure, Databricks, que é uma outra ferramenta, ó, arquiteto de software, soluções Java, ó, essa aqui é de Java. Então aqui, ó, arquiteto de software, soluções Java, CLT, híbrido, ó, nada a ver. Eu nem entrei na vaga. Deixa eu ver aqui. Como é híbrido, eu já não me interessei, já neguei, né? Vai em São Paulo. A maioria das vagas, assim, são em São Paulo. Vamos ver aqui, ó. Arquiteto de software, soluções Java. Eles confundem arquiteto de software com soluções, tá, gente? Mas eles botam esses dois nomes que é para eles poderem te colocar onde eles quiserem. Realizar desenho de arquitetura para novas soluções, documentar soluções existentes, ajudar os desenvolvedores, de avaliar e administrar débitos técnicos. Pode ver que tudo aqui é soft skill, ó. Propor evoluções no sistema, identificar e gerenciar riscos técnicos e operacionais, alinhamento e entendimento, conduzir e realizar provas de conceito, trabalhar em esteira de colaboração, blá blá blá. Isso aqui é blá blá, cara. Ó, aí que ele tá falando muito de gerenciamento de log, circuit break, containers, outras coisas que... Isso aqui é infraestrutura, gente. Tá? Ó, aí design patterns que eu tava falando, né? Então, padrões de desenvolvimento. Ó, isso daqui é arquitetura de software, isso aqui é programação, isso aqui é infraestrutura. Então pode ver, é um monte de coisa. Tá? Os caras pedindo tudo ao mesmo tempo. É porque é um arquiteto de soluções, ele tem que saber tudo, entendeu? Ó, isso daqui é infra, ó, aqui chama de DevOps, ó. CI/CD, isso aqui é infraestrutura, banco de dados, ó, SQL, não SQL, que eu comentei com vocês. Conhecimento e experiência em desenho de software era AWS. Ó, Java, Spring Boot, que eu comentei também, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou falando é verdade. Esse aqui é um novo framework, Java, que está grande também, sendo usado, Quarkus, porque o Java ele tinha um problema de desempenho com container, e agora o Quarkus ele veio resolver. Tá? E eu tenho essa certificação aqui, ó, Solutions Architect Professional. Então, é isso aqui, eu só não quis porque é híbrido, né? Aí não vale. Então, cara, uma vaga desse tipo aqui, ó, tá? Só pra você ter uma noção. Ela falou que é CLT, né? Uma vaga desse tipo aqui, híbrida em São Paulo, é tranquilo uns 20K. CLT. Tá? Porque existe o CLT e o PJ, se você sabe a diferença. Sim, sim. Tá. Mas não valeria a pena pegar, tipo, essa vaga? Mas Tô eu não ligado moro... que é em São Paulo, mas se fosse, por exemplo, em Porto Alegre. Não. Eu não trabalho híbrido mais, cara. Não... É que eu cheguei num ponto de que não compensa pra mim, entendeu? Eu vou parar aqui a gravação pra gente conversar mais um pouquinho. Mas, gente, ficamos com essa tarefa aí. Fechou? Show. Fechou. Combinandinho. Vou fechar aqui e aí a gente tem mais aí uns 2, 3 minutinhos pra trocar ideia. Falou. Como é que para de gravar? Parar a gravação.